Olá pessoal, acho que o pessoal está começando a entrar aqui. Bom pessoal, vamos esperar uns 2 minutinhos para o pessoal ir entrando, que a gente começa. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Se estiver escutando, dá só um legalzinho para eu saber. Sim? Ótimo. Pronto. Bom, vamos esperar só mais um minutinho, o pessoal ir entrando e a gente começa. Bom, pessoal, quem ainda não me conhece, eu sou o Nando Escritor, do IG Nando Escritor, aqui no Instagram. Eu venho divulgando minhas poesias aqui no meu canal e fiquei muito feliz com esse convite da Bienal. Realmente foi uma coisa que eu fiquei bastante satisfeito, porque eu me interesso muito por essas questões de literatura e eu sempre tive vontade de participar em algum projeto da Bienal de Pernambuco, até pelo fato de eu ser pernambucano. E inclusive o pessoal da Bienal comentou comigo que vai ter gente hoje que se inscreveu para participar da oficina do Rio Grande do Norte e de Alagoas. Então eu deixo um oi pro pessoal aqui também que está vindo de outros estados para participar com a gente. Bom, pessoal, como a gente já tinha combinado, hoje vai ser uma oficina que eu vou fazer para novos escritores. E vai ser bem legal, porque eu vou trazer várias dicas que vão ajudar não só quem está começando a escrever, mas também as pessoas em geral que se interessam por literatura, por poesia. E eu vou trazer dicas muito legais, inclusive até umas que se relacionam um pouco com a questão da leitura, e que vai ajudar inclusive não só quem escreve, mas também para quem está iniciando a leitura de poesia ou quer aprender novas técnicas para melhorar a leitura e escrita em geral. Eu separei aqui 10 dicas que eu vou dar para vocês de escrita, que vai envolver não só o processo de escrita, mas questões envolvendo a questão da inspiração, do processo criativo como um todo, que vai desde a parte de você saber como colocar suas ideias no papel, como também entender o processo de divulgação, como é que está se dando hoje em dia com as novas plataformas digitais. E no final dessas 10 dicas, eu vou falar um pouquinho sobre o processo editorial, que é uma coisa que o pessoal vem me pedindo muito, para entender melhor como é que faz, quais são as formas, se é melhor optar por uma publicação independente ou por uma publicação com a editora, como é que está se dando as plataformas digitais, como é que está sendo para divulgar o livro no formato de e-book, que está muito em alta hoje em dia. E eu vou comentar um pouquinho com vocês, inclusive sobre um sisteminha da Amazon, que é muito bom, que muitos escritores usam hoje em dia, que é o sistema KDP da Amazon. Mas isso aí eu vou falar para o final e vou começar com as dicas aqui. Bom, antes de eu começar, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário, pode deixando aqui. Bienal pediu só para quem for mandar pergunta, mandar nessa caixinha que tem uma interrogação aqui embaixo, que eu clico nela depois e consigo acompanhar por lá. Bom, vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para quem quer iniciar a carreira de escrita, para quem realmente está querendo aprender como escrever melhor. A primeira dica que eu posso dar é escreva. Parece uma dica simples e óbvia, mas é uma questão que muita gente às vezes demora para começar a colocar as ideias no papel. Por quê? Porque tem medo da aceitação, tem medo de saber como é que o público vai enxergar aquele texto. E principalmente no meu ramo de poesia, que é o que vocês têm interesse, é um ramo que vai muito do autor junto. Então é difícil você separar até que ponto são as emoções do autor e até que ponto aquilo se torna do leitor. Então, para o autor se desvencilhar daquilo e conseguir colocar para o leitor aquilo ali, às vezes você fica um pouco inseguro de saber como é que aquilo vai ser aceito, porque tem muito de você junto. Então a primeira dica que eu posso dar é escreva. Não se preocupe muito com isso, não se preocupe muito com a forma, de ficar sem saber se tem que seguir alguma métrica específica ou se tem que seguir algum formato específico. Siga os padrões gerais da poesia, que são as poesias escritas em estrofes e tudo mais, e tente botar o seu sentimento no papel. Porque eu acho que esse é o principal ponto da poesia. O que é a poesia? O que é que toca o leitor da poesia?
são os sentimentos. É você conseguir despertar emoções no leitor. E qual é a melhor forma de você despertar emoções no leitor? É você sendo sincero com o que você escreve, com suas emoções. Realmente deixando suas emoções transparecerem no papel. Porque eu acho que isso toca muito mais o leitor do que uma simples preocupação com a forma ou com a aceitação. Então a primeira dica que eu poderia dar realmente seria essa: escreva. Até porque tem uma frase muito famosa que acho que muitos de vocês conhecem, que diz que o feito é melhor que o perfeito. E eu acho que essa frase faz muito sentido, porque em vez de a gente ficar esperando ter um texto perfeito, ter uma forma perfeita de escrita, escreva, coloque no papel, porque aí você já vai iniciando a sua produção e ao longo do tempo você vai se aperfeiçoando. Bom, a segunda dica que eu posso dar para vocês ela vem a partir de uma frase. É uma frase que eu vou dizer que realmente ajuda muito os escritores, que seria o quê? Bons leitores formam bons escritores. Ou seja, quanto mais você lê, quanto mais você se aperfeiçoa, mais você escreve melhor. E isso é um processo contínuo e constante. E eu digo para você ler mais, não só poesias, mas a leitura em geral. Por quê? Porque a visão de mundo é muito importante para o escritor. Porque você consegue abrir a cabeça, consegue enxergar as coisas por um outro aspecto, por um outro prisma, que não é aquele prisma apenas da poesia. Apesar de ser importante também você ler poesia. E quando eu digo da importância de você ler poesia, é não só ler também os clássicos. Claro que é importante, até para você ter o seu referencial. No meu caso, o meu grande referencial na poesia é Drummond. Mas é importante também você ler os contemporâneos. Ler o que o pessoal vem produzindo, ler o que os novos poetas vêm escrevendo. Inclusive, o próprio Instagram hoje em dia é uma grande plataforma de poetas. Que muita gente que escreve hoje em dia vem divulgando seu trabalho por aqui. E tem muita gente boa no mercado, muita gente que escreve muito bem e que vale a pena você conhecer um pouco da forma de escrita também dessas pessoas para você ir desenvolvendo o seu próprio estilo de escrita, a sua própria identidade como escritor. Bom, e agora eu vou dar uma terceira dica para vocês. Bom, pessoal, quem está entrando agora, eu só vou repetir uma coisinha que eu falei no começo, que essa é a nossa oficina, eu vou dar 10 dicas de escrita e no final eu vou falar um pouquinho sobre o processo editorial. Falar um pouco sobre se é melhor publicar o livro em edição independente, se é melhor publicar o livro com a editora, como é que vem sendo feito a forma de publicação de e-book. Então vai ser bem bacana. Eu já dei 2 dicas. A primeira dica foi: escreva, comece escrevendo, não fique muito receoso da recepção, como é que vai ser aquela aceitação do público, comece escrevendo. A segunda dica foi: bons leitores formam bons escritores. E agora nós vamos para a terceira dica. Bom, essa terceira dica eu já vou entrar um pouquinho mais no processo de escrita e ela diz o seguinte: é com relação ao uso intencional de figuras de linguagem e rimas. Porque, como vocês sabem, a rima e a figura de linguagem estão muito próximas da poesia e do poema. Por quê? Porque a poesia ela tem a sonoridade, então as rimas ajudam muito nesse processo. Porque você consegue deixar o texto mais fluido, mais dinâmico, e inclusive as próprias figuras de linguagem também ajudam nisso. Até porque, como a gente sabe, a poesia são textos mais curtos, mais condensados, em que cada palavrazinha tem um significado de ser. Na poesia, dificilmente alguma palavra é colocada de forma aleatória. Então, é importante ter atenção e saber utilizar essas técnicas. Até para, por exemplo, evitar vícios de linguagem como a cacofonia, que é muito comum você ver em textos e que na poesia fica mais perceptível, porque você nota mais as palavras. Para quem não sabe, a cacofonia são sons feios, sons desagradáveis, formados pela junção de 2 palavras que, quando juntas, geram uma sonoridade de uma outra palavra. Por exemplo, se eu fosse citar aqui para vocês, ela tinha. Se você ler rápido, ela tinha, parece latinha. Ou então, vi ela. Se você ler rápido, fica vi ela, né? Que é um beco sem saída. Ou seja, você tem que ter atenção como escritor a essas diferenciações. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta do pessoal.
Bom, pergunta do Paulo Matos, que é um amigo meu que está iniciando o processo de escrita, está organizando o seu primeiro livro de contos. Você começou escrevendo poesias ou outro estilo de textos? Bom, Paulo, eu sempre realmente escrevi poesias, sempre foi o meu ponto principal como escritor. Mas eu sempre escrevi outras coisas, não na mesma quantidade que eu escrevo feito poesia, mas eu escrevo alguns contos e algumas crônicas. Inclusive, eu vou até perguntar para vocês depois se vocês têm interesse que eu poste algum conto ou alguma crônica minha, que eu, na verdade, nunca publiquei nenhum, nem em rede social, nem com editora, nem nada, só as poesias mesmo. Mas eu tenho algumas que tô organizando já, tá só em processo ainda de rascunho para começar a fazer essa divulgação. Mas eu escrevo alguns contos, crônicas eu escrevo poucas, eu acho que só tenho umas duas, mas eu realmente iniciei o processo de escrita pela poesia. Realmente foi, e eu acho que no meu caso, eu acho engraçado isso porque eu acho que não foi eu que procurei a poesia, eu acho que eu me encontrei com a poesia, porque desde criança, naturalmente eu fui escrevendo algumas coisas. Claro que quando criança eu escrevia de forma muito mais simples, eram poesias muito mais simples, mas que realmente vem desde o processo de infância. E isso não significa que com todo mundo tem que ser assim, tá? Essa questão de que a pessoa nasce escritor, que a pessoa não pode aprender a escrever ou alguma coisa do gênero, isso não existe. A escrita tá aí para todo mundo. Você se aprimorando, lendo, adquirindo algumas técnicas, e algumas que eu vou dizer aqui para vocês, auxilia muito nesse processo. E a poesia em si é muito sentimento. Ou seja, todo ser humano tem sentimento. Então todo ser humano é poeta por essência. A diferença é que ele pode transformar aquela poesia em poema ou em outra coisa da vida. Foi até interessante porque eu não sei se todos de vocês aqui estavam, mas eu vi que algumas pessoas estavam na live que a gente fez terça-feira aqui na Bienal, que eu fiz a distinção no início entre poesia e poema. Bom, eu não sei se vocês sabem qual a distinção de poesia e poema, mas é o seguinte: a poesia é o texto físico, né? O poema é o texto físico. Quando você pega um livro de poesias, por exemplo, meu livro, Passagem da Chuva, que eu vou falar um pouquinho dele para vocês daqui a pouco. Quando você olha esses textos, por exemplo, com esse formato, separado em estrofes, tudo mais, isso aqui é um poema, porque é a parte física, mas que contém uma poesia. Mas a poesia em si é um sentimento. A poesia ela tá na música, ela tá no estilo de vida que você possa ter, ela tá em várias coisas, ou seja, existem várias manifestações de sentimento que representam a poesia. O poema é apenas uma delas. Então todo mundo pode conseguir escrever poesias e poemas, né? Pode escrever poemas, desde que você aprenda algumas técnicas, trabalhe a sua forma de escrita e vá naturalmente escrevendo e botando seus sentimentos no papel. Isso é o que importa. Bom, a quarta dica que eu vou dar para vocês é sobre a importância do uso do dicionário. Todo mundo acha que o escritor domina todas as palavras, todos os sinônimos, sabe perfeitamente qual palavra utilizar naquele momento, nunca repete palavras, né? E isso realmente não é uma verdade. Acontece muitas vezes de você precisar recorrer ao dicionário para poder pesquisar um sinônimo, ou então porque tem um determinado verso na sua poesia que tem uma palavra que você acha que não encaixa. Aí você vai buscar, às vezes, alguma palavra que se encaixaria melhor naquele trecho. E isso é um processo natural da escrita, não só na poesia, em qualquer estilo literário. E no meu caso, eu utilizo muito dicionário virtual, que eu realmente procuro. Tem muitos na internet gratuitos, e eu geralmente utilizo dessa forma porque para mim fica mais prático. Eu escrevo muito no Word do computador. Às vezes, quando eu estou no celular, eu escrevo pelo celular. Então, assim, no meu início, quando eu comecei a escrever mais novo, eu realmente utilizava muito papel, eu tinha cadernos de poesia, mas com o tempo eu fui achando aquilo um pouco prático, por conta da dinamicidade do dia a dia, e eu terminei me atualizando e utilizando realmente dicionário virtual, o que eu acho melhor, porque eu consigo recorrer mais fácil ao dicionário, consigo encontrar mais fácil sinônimos, ou palavras que eu necessite para complementar meu poema, e aquilo ali não interrompe o meu processo criativo, porque eu passo pouco tempo pesquisando. Eu não demoro num dicionário físico buscando uma palavra, para quando eu encontrar a palavra, a minha ideia já ter se perdido.
Então, para mim, o principal é manter a minha ideia da poesia, é manter os sentimentos, aquele momento criativo. Eu acho que isso que é o grande plus no processo criativo. É você aproveitar o momento que vem a sua inspiração e tentar utilizar-se do máximo de ferramentas fáceis que você consiga produzir aquilo mais rápido. E não ficar perdendo tempo procurando num dicionário físico e tudo mais, que aquilo ali vai interromper o seu processo de criação. Então, essa foi a quarta dica. A quinta dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: tenham sempre um bloco de notas de fácil acesso para a escrita. E esse bloco de notas pode ser ou físico ou virtual. Vai depender muito do seu estilo. No meu caso, o meu bloco de notas, via de regra, é virtual. Geralmente, se eu não tiver com acesso ao meu computador para escrever na hora, eu escrevo no bloco de notas do meu celular, quando me veio a inspiração da poesia. Depois de escrever a poesia no bloco de notas do celular, na mesma hora eu envio para o meu e-mail para fazer um arquivo e não perder aquele texto. E mais para frente, quando eu tiver acesso ao meu computador, eu salvo em uma pasta do meu computador aquela poesia para ficar toda arquivada no meu computador. Então esse é o processo que eu faço. Realmente eu tô falando para vocês, nunca falei isso abertamente assim. E eu acho legal essa troca de ideias, até para vocês saberem umas técnicas que facilitam no dia a dia, na escrita. E assim, para mim me ajuda muito dessa forma. Então é sempre importante vocês terem um bloco de notas de fácil acesso, para quando vir a inspiração, vocês rapidamente escreverem aquilo e arquivarem no arquivo de vocês, seja físico ou seja digital. Vou parar só um segundinho para ler os comentários do pessoal. Eu realmente fico com dificuldade de me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. O pessoal comentou aqui que tem, né, bloco de notas, e que é muito importante. A Eneida falou que sempre utiliza o dicionário. Realmente é muito importante utilizar o dicionário. Minha amiga Ana também é uma grande artista, Ana Santiago está aqui. Falou que é fã desse escritor. Bom, pessoal, quem entrou agora, eu não sei se vocês ouviram, mas tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Quem quiser fazer qualquer pergunta, tiver qualquer dúvida sobre o processo de escrita, o processo criativo de poesias, o processo editorial, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o processo de escrita, pode escrever nessa caixinha aqui que eu vou responder para vocês, tá certo? O Abraão falou que também usa o bloco de notas, que está sincronizado com a nuvem, para que não perca nada. E realmente é muito importante isso. Você ter também, inclusive, esse acervo de fácil acesso e seguro, que você sabe que não vai perder aquele material e que quando você quiser buscar alguma coisa, algum texto seu, tá ali e você encontra rapidamente. Bom, vamos lá continuar. A sexta dica que eu vou dar para vocês é a questão dos neologismos, que todo mundo sabe, isso é muito comum na poesia, né? Os neologismos. E que é natural utilizar na poesia. Tem gente que utiliza mais, tem gente que utiliza menos. Eu utilizo pouco, mas é interessante porque bate naquele ponto da questão da licença poética, que isso é uma coisa legal para quem escreve. Por quê? Porque é uma forma de você parar de se importar com a opinião do outro e fazer mais os seus trabalhos, os seus textos. Porque no máximo você diz, eu sou artista, tenho licença poética. Assim, foi uma brincadeira, mas que na verdade é um fato. Você tem que escrever, botar os seus sentimentos no papel, independentemente de querer ter aceitação ou se saber que escreveu de forma correta. O que é o certo? Não existe o certo. O que é o certo para um pode não ser o certo para o outro. A própria gramática hoje em dia já está muito relativa. Não existe mais só o português correto da gramática. Tudo é português. Uma linguagem regional não está na gramática, mas é português. Então, assim, isso é uma técnica boa para você parar de se importar um pouco com a opinião do outro e divulgar mais sem esse receio do que você escreve, se vai ser bem aceito ou não, sabe? E assim, com relação a essa questão do neologismo, né, da licença poética, eu lembrei que nesse meu livro aqui, que é o que eu lancei, Passagem da Chuva, tem uma poesia que o título dela eu criei um neologismo, que é a poesia Prefácio. Deixa eu achar ela aqui para vocês.
tá logo no comecinho. Bom, o que é que seria prefácio? Na verdade, eu criei essa palavra fazendo uma analogia com prefácio dos livros, sendo que prefácio no sentido de que eu que estava fazendo aquilo, que eu que criei aquilo. Então eu criei esse neologismo, e que lendo a poesia você consegue entender o sentido daquele neologismo, que isso também é importante, tá, pessoal? Quando vocês forem criar um neologismo, é importante vocês saberem se o leitor vai entender aquilo que você quis passar. Porque às vezes aquele neologismo, aquela nova significação de palavra que você criou, faz sentido para você, mas às vezes o leitor não consegue compreender aquilo quando vai ler o texto. Então, o que seria uma outra dica que eu poderia dar muito boa para vocês? Sempre que escreverem um texto, deem para alguém ler. E depois você pergunta se ela entendeu e tudo mais, para você ver se ficou clara a sua mensagem. Ou então uma outra forma, não com neologismos, é para você ler sua poesia em voz alta, porque isso pode lhe ajudar também a ver a sonoridade, ou se algum ponto em específico não ficou tão claro ou tão legal feito você a princípio achou que teria ficado. Bom, eu vou ler esse meu poema aqui para vocês que eu comentei. Já que eu falei dele, eu vou ler para vocês, tá certo? Prefácio. Seria o que arde na parte física do espinho? Seria o que queima nos componentes do raio solar? Seria o que dói após a queda de uma criança? Sou assim por ser fluido. Fluido em caráter estritamente vaporizado, pois apenas me materializo nas sensações. Eu seria amargo, não por assim me compor, mas por disponibilizar livremente o meu mel. E isso não poderia fazer por palavras pronunciadas por uma boca tímida, mas pelo açúcar que compõe e dá vivacidade à minha caneta ao encontrar-se com a folha de papel. Bom, esse poema eu criei um neologismo, né, feito eu falei para vocês, que foi o título, prefácio, que eu fiz aquela analogia com prefácio, de prefácio e fácil de eu fazer. Que no texto você entende um pouco, porque ele é um texto um pouco metapoético, porque ele fala um pouco sobre o processo de escrita também, além de trazer outras questões e outros sentimentos envolvidos. Tanto é que no final ele fala que não poderia fazer por palavras pronunciadas por uma boca tímida, mas pelo açúcar que compõe e dá vivacidade à minha caneta ao encontrar-se com a folha de papel. Ou seja, fala sobre o processo de escrita, sobre o processo de criação. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Pulsão de amor. O processo de escrita de conto, crônicas, é o mesmo que o processo de escrita de poesias? Foi uma boa pergunta. Bom, existem pontos em comum e pontos divergentes. Quais seriam os pontos em comum do processo de escrita entre crônica, conto e a poesia? É o processo criativo, é o processo de criação. É você conseguir organizar as suas ideias da sua cabeça e colocar no papel. Mas o processo em si de escrita vai variar porque você tem que se ater também às regras mínimas do gênero literário que você está escrevendo. Se você está escrevendo uma crônica ou um conto, que são textos em prosa, você não pode utilizar, em regra, o formato do poema, porque senão estaria caracterizando um poema. Mas com relação ao processo de criação em si, eu acho que vai muito nessa questão, dessa diferenciação que eu fiz para vocês, entre o que é o poema e o que é a poesia. Que a poesia é a arte, é a parte criativa. Então essa arte, essa parte criativa, da mesma forma que a gente escreve o poema, também pode escrever um conto ou uma crônica. Mas em linhas gerais eu acho que seria mais ou menos nesse formato. Tem mais uma pergunta. Vamos lá, trago paz. Deixa eu ver aqui, que ela é maiorzinha. Também sou no assunto, escrevo desde 2012. Qual é a dica para te inspirar quando você nada vem em mente? Bom, eu achei essa uma boa pergunta também. E, assim, no meu caso específico, não que seja a melhor forma, tá certo? Existem várias formas de escrever e várias formas de escrita. Mas no meu caso específico, eu nunca tive um horário para escrever. Eu sempre escrevi quando me vem a inspiração.
Mas tem gente que acha melhor ter um horário, ter uma rotina de escrita e tudo mais. Mas no meu caso, eu sempre respeitei muito isso, porque isso faz um pouco parte de mim, sabe? E eu acho que não seria legal eu forçar uma mudança nisso, e uma coisa que eu já sei que funciona dessa forma. Então é muito importante, nesse caso, o autoconhecimento. Você saber se você funciona melhor só esperando vir a inspiração e quando vier você escreve, ou se você funciona melhor tendo seu horário de escrita, tendo 1 hora por dia para você escrever, 1 hora no fim de semana. Então isso é uma pergunta que ela realmente é muito subjetiva. Porque no meu caso, quando não me vem a inspiração, aquilo não me incomoda tanto. Porque eu escrevo, eu acho que vai chegar o momento de eu terminar aquele texto. Se eu estou escrevendo um texto e parei na metade, eu deixo lá salvo em rascunho pela metade. E mais pra frente, eu tento voltar nele para complementar. Se também eu estou alguns dias sem escrever nada, alguns meses, semanas sem escrever nada, isso também não me preocupa. Porque como eu escrevo quando me vem a inspiração, eu sei que 1 hora alguma coisa vai me inspirar e aquela inspiração de escrita vai voltar, sabe? Então comigo sempre funcionou muito assim. Às vezes eu estou numa fase mais produtiva, que todo dia eu escrevo alguma poesia, às vezes num dia eu escrevo mais de um poema, mas já aconteceu comigo também de eu ficar algumas semanas ou até meses sem escrever ou escrevendo muito pouco. E eu sempre respeitei muito isso para continuar sendo um processo natural, de exposição de sentimento de forma natural. Mais uma pergunta aqui. Em um livro de poesia, é normal ter quantos poemas? Tem mínimo? Bom, essa é uma boa pergunta também, do Soares. Não tem mínimo. Inclusive, esse meu livro, Passagem da Chuva, é um livro fininho. Ele tem 38 poemas. A versão física dele ficou com de texto, 54 páginas de texto. E assim, eu tenho vários poemas inéditos que eu ainda não publiquei, mas eu não quis colocar aqui só para ficar um livro grosso. Por quê? Porque eu selecionei poesias que tinham temas correlatos, que estavam relacionados entre si, e eu não queria acabar com esse senso de unidade do livro, sabe? Tanto é que até uma amiga minha, que eu acho que está aqui na live, a Ana, eu fiz uma live com ela recentemente, ela lê muito sobre poesia, e ela disse que achou muito legal a forma que eu organizei o sumário do meu texto e a organização das poesias ao longo do texto. Porque ficou de forma que ela quebra um pouco, não fica muito contínuo, não fica uma leitura cansativa. Porque eu começo com poesias falando mais, feito essa prefácio, que é a segunda poesia do livro, que envolve mais um pouco essa questão da metapoesia, do processo de escrita. Aí depois eu falo de questões mais existenciais na metade do livro. E no final do livro, para ficar um pouco mais leve, eu selecionei poesias que estão relacionadas com essas, mas que remetem mais a questões da natureza. Umas que eu falo remissão à lua, à praia, às nuvens. Então essa quebra, ela achou muito legal na organização do texto, mas de forma que ele não perdeu o senso de unidade. Todas as poesias estão com temas relacionados. Então, assim, não existe um número mínimo. Claro que você tem que ter um mínimo, assim, para conseguir deixar no formato de livro. Mas esse mínimo pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30. Até porque a poesia, não existe um tamanho de poesia único. Eu tenho poesias mais extensas, tenho poesias mais curtas. Então vai depender muito da forma como você está organizando o seu livro. Bom, vamos lá continuar as dicas aqui. Quem entrou depois, pessoal, que ainda não ficou sabendo, nessa nossa oficina eu estou dando 10 dicas de escrita e ao final eu vou dar dicas sobre o processo editorial, tanto do livro físico quanto do livro digital. Bom, a gente começou com a primeira dica, que foi escreva. A segunda dica foi bons leitores formam bons escritores. A terceira dica foi o uso intencional de figura de linguagem e rima. Eu ressalto essa questão do intencional, tá certo? Porque a poesia, como são textos curtos, é importante que você tenha colocado de forma consciente cada palavra no texto. Porque diferentemente de um texto em prosa, que você muitas palavras são utilizadas só para dar continuidade, na poesia cada palavra, via de regra, tem o seu sentido de ser. Bom, a quarta dica foi a importância do uso do dicionário.
eu tenho comentário para vocês durante a escrita. A quinta dica foi: tenha sempre um bloco de notas de fácil acesso, seja ele físico ou virtual. A sexta dica foi a questão dos neologismos, que envolve a questão da licença poética, que é muito comum na poesia, sobretudo. E a sétima dica que eu vou dar para vocês agora foi uma dica que a gente não tinha dado ainda, que foi: cada palavra importa, que é justamente isso que eu estava falando para vocês. Num texto poético, cada palavra importa. Por isso que é importante você ter um dicionário para utilizar sinônimos, e por isso que é importante que você tenha atenção às palavras que está colocando no texto. Não que isso venha a travar o seu processo criativo, mas que você tenha atenção, porque a poesia, como são textos mais curtos... Deixa eu mostrar aqui no meu livro, só para exemplificar. As estrofes são curtas, com poucas palavras. Naturalmente a pessoa vai notar mais as palavras e, até para poder entender o texto, vai refletir mais sobre cada palavrinha que você colocou. Então, por isso que é importante você ter atenção, e por isso que eu coloquei essa como a sétima dica: cada palavra importa. Bom, vamos lá para a oitava dica. A oitava dica que eu posso dar para vocês não é necessariamente sobre o processo de escrita, mas para quem está escrevendo é uma coisa muito importante, para quem está se iniciando nessa vida como escritor, que está realmente querendo ganhar espaço, divulgar o seu trabalho, entender melhor como é que se estrutura essa dinâmica. É importante você interagir com outros escritores. Isso é uma dica muito legal. Antes de eu criar o Nano Escritor, eu conhecia poucos escritores. E depois que eu criei, eu comecei a ter acesso a muito mais gente, a muito mais escritores. E isso não só me abriu portas, como me ajudou a enxergar o processo de criação, de divulgação, com outro prisma. Isso enriquece, isso abrange a sua forma de ver. Porque hoje em dia, ninguém pode dar mais a desculpa que não escreve ou que não bota pra frente porque não tem uma dica de algum colega escritor que possa ajudar naquele processo inicial. Eu realmente iniciei muito na tentativa e no erro, por não ter muito esse vínculo na época. Mas, hoje em dia, com as plataformas digitais, você consegue facilmente ter acesso a vários escritores. E o que eu acho legal nesse mercado literário é que o pessoal é muito aberto, o pessoal que escreve, os autores são muito abertos e o pessoal se ajuda muito. Então você consegue ter trocas de ideias, às vezes você consegue compartilhar com um amigo um texto seu e ele dá a opinião dele. E isso é muito relevante e muito enriquecedor para o seu texto e para a sua produção como escritor. Bom, a nona dica é: crie uma identidade textual. É muito importante você criar essa identidade textual. É claro que você tem as suas inspirações, você tem as suas referências como escritor, mas a sua referência nunca vai ser você. Ela é só um norte que tem que lhe orientar no estilo que você se adequa mais e que você mais se identifica. Mas você realmente tem que criar esse senso de identidade, não só para você poder realmente criar algo novo de verdade, até porque não é legal você estar plagiando ninguém, mas também para o seu próprio público leitor conseguir lhe identificar. Quando você lê, para quem aqui gosta, por exemplo, de Drummond, eu faço muita referência a Drummond, porque ele realmente é o poeta que eu mais me identifico. Quando você lê um trecho de Drummond, quem tem o hábito de ler Drummond, você consegue identificar que aquele trecho é de Drummond. Por quê? Porque ele criou esse senso de identidade. Ou seja, ao longo do tempo e da escrita e do aperfeiçoamento de escrita dele, ele foi criando e é muito importante porque isso passa por um processo de autoconhecimento. Você tem que se conhecer, tem que saber como você se identifica melhor escrevendo, e isso você só vai aprender como? Escrevendo, testando, se aprimorando, lendo mais. Tudo isso vai aprimorar o seu processo de escrita e vai fazer com que você crie essa identidade textual. E aí depois, quando você formar o seu público leitor, o seu público leitor também vai saber, não, esse texto aqui é do nosso escritor, porque eu sei que ele escreve dessa forma, tem tais características. Então isso é muito legal, tanto para você, porque passa a ser a área que você passa a ficar confortável para escrever, porque é o seu estilo de escrita, quanto para o reconhecimento dos seus leitores. Vou dar uma respondida nas perguntas aqui.
Chegaram mais algumas. Bom, uma pergunta do Everton. Você acha interessante escrever seu texto pensando já no escopo das editoras que pretende publicar? Bom, Everton, no meu caso não, tá? Eu não acho que essa seja a melhor opção. Porque apesar de ter a questão de mercado, a escrita, o processo criativo, ele não pode se perder nesse meio. Ele não pode se perder nesse meio. Claro que você tem que enxergar as questões de mercado e como ganhar seu público e tudo mais, isso é importante, mas isso volta a essa nona dica que eu estava dando para vocês, de criar a identidade textual. Se a cada momento você tenta se adaptar para seu texto ser aceito por uma editora, porque a editora falou que só aceita daquela forma, se for uma questão simples, de gramática, uma coisa do gênero, tudo bem, você aceita e edita aquilo. Mas se envolver alguma questão essencial do cerne da sua escrita, da sua forma de escrever, na minha visão, eu acho que não seja a melhor opção você adaptar aquilo para simplesmente agradar e conseguir ter a publicação. Porque eu acho que existe uma linha tênue entre você fazer adaptações e entre você alterar realmente o seu texto para conseguir a publicação naquela editora, porque ela acha que daquela forma vai ser mais comercial, uma coisa do gênero. Porque aí eu acho que o escritor se perde um pouco. Ele se afasta um pouco da sua essência e isso termina fazendo com que ele se perca, porque até o público vai diminuir o reconhecimento, porque ele vai deixar de ter aquele senso de identidade. Bom, vamos lá ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Uma pergunta do Paulo Matos. Qual uma boa fonte para se conhecer a estrutura de poemas? Pois existem diferentes tipos. Essa é uma pergunta legal também, e que eu não saberia dizer se existiria uma fonte única ou uma melhor fonte para você entender realmente a estrutura dos poemas. Mas assim, eu acredito muito que você aprende muito a partir da leitura de outros livros, de outros poetas, não só poetas clássicos, como poetas contemporâneos, porque você começa pela leitura mesmo a enxergar a forma que aquelas pessoas escrevem, que aqueles escritores e poetas escrevem. Então aquilo ali você vai absorvendo, e quando você vai se colocando no papel, o seu texto, você vai tendo as suas referências, mas você vai desenvolvendo o seu estilo de escrita. Então eu acho que a melhor forma de você entender a estrutura, o seu formato de escrita, é lendo outros poetas para escrever. Mas assim, com relação à questão da estrutura da poesia em si, aí eu acho que seria melhor recorrer a algum livro gramatical mesmo, para entender o formato, a questão da gramática realmente. Eu não saberia agora nenhum de cabeça, mas eu posso te falar depois, Paulo. Eu tenho teu contato, eu te explico depois direitinho, dou uma pesquisada sobre algum livro sobre isso. Vamos lá ver se teve mais perguntas. Pergunta do Cláudio, um amigo meu. Qual a sua inspiração? Essa é uma pergunta muito bacana também, que muita gente me faz, e que é o seguinte: eu acho que várias coisas me inspiram, desde o observar de um entardecer, como uma atitude de alguém, ou alguma coisa da rotina, do dia a dia. Ou seja, eu acho que existem várias formas e várias fontes de inspiração. E é aí que eu acho que entra a ótica do poeta, do escritor. Porque muitas vezes ele consegue observar um fato rotineiro, um fato do cotidiano, e trazer um novo olhar sobre aquilo. Fazer com que você reflita coisas que às vezes passavam desapercebidas na rotina do dia a dia. E às vezes ele consegue pegar aquela questão simples da rotina do dia a dia e tornar aquilo ali envolto em algum problema humano, ou alguma questão que ele passa, e a partir dessa mistura, dessa mescla de emoções dele, de emoções do mundo, e daquela observação daquele fato, ele consegue criar o texto. E é aí que eu acho que é muito importante também aquela dica que eu dei no começo para vocês, que bons leitores fazem bons escritores.
Por quê? Porque quando você lê, você amplia a sua visão de mundo. E eu falo isso não só poesia, não só contos, crônicas, mas também noticiários, jornais, porque tudo isso vai fazer com que você amplie a sua forma de visão. E essa ampliação é muito importante porque lhe dá mais ferramentas para a escrita. Porque geralmente o que é que o pessoal acha? Não, o poeta, para o poeta escrever uma boa poesia, o que é que ele precisa ler? Precisa ler poemas. Mas não necessariamente ele tem que ler poemas ou só poemas. Porque você tem que ampliar a sua forma de visão. E não só por isso. Às vezes quando você está muito envolto só naquele tipo de texto poético, só na poesia, você trava um pouco o seu processo criativo. Porque você fica um pouco na obrigação de trabalhar a sua mente para conseguir a produção. Que isso é até uma questão interessante, porque o nosso cérebro, ele trabalha de duas formas. Ele trabalha no modo focado e no modo disperso. Pelos estudos e por alguns livros que eu já li, via de regra, a sua maior inspiração vem quando você está trabalhando saindo do modo focado e indo para o modo disperso. No modo disperso você consegue desfocar e pensar em outras coisas e surgir novas ideias. Que inclusive ele até cita em algum livro que eu li os exemplos que se você estiver lavando uma louça, você está no modo disperso. Então você consegue surgir novas ideias e estimular o seu processo criativo. Que quando você está num processo concentrado ali, com a caneta, no papel, tentando escrever, às vezes você trava, porque você está só pensando naquilo. E quando você abstrai daquilo e vai fazer uma outra coisa, a ideia flui, a ideia surge. Porque você saiu do concentrado e foi para o modo disperso. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Por exemplo, você estava fazendo alguma atividade no trabalho, estava um pouco saturado, estava um pouco travado, não estava conseguindo fluir aquilo. Aí você para aquilo e vai fazer outra coisa, ou vai descansar. Quando você para que sai, vem a ideia. Aí você se pergunta, eita, só quando eu paro que me vem a ideia do que eu precisava fazer antes. Mas é porque, na verdade, o nosso cérebro funciona dessa forma. É essa questão do modo concentrado e do modo disperso. Então, se você só lê poesias, às vezes isso pode ser bom, mas às vezes pode lhe travar um pouco, pode lhe fechar um pouco a mente, você ver textos de outra forma, ver outros tipos de texto, de noticiário, de questões do dia a dia, que isso lhe desconecta um pouco da poesia, mas no final ele aproxima, porque aguça o seu senso de criatividade. Bom, deixa eu ler um pouquinho os comentários de vocês. Diógenes falou, concordo contigo, a simplicidade é a base da sofisticação. Exatamente. Tem uma pergunta aqui. Você acha interessante construir um livro com algumas divisões de gêneros dos poemas? Por exemplo, parte 1, amizade, parte 2, amor. Dividir por partes no livro. Bom, isso é uma pergunta interessante. Tem gente que prefere fazer dessa forma. O meu livro não foi dividido em partes. Se vocês olharem aqui o sumário dele, é um texto contínuo. Agora, eu organizei a sequência das poesias de forma bem milimétrica, assim. Eu coloquei poesias realmente numa sequência, não por acaso, mas que tinha essa conexão. E eu fiz aquela quebra que eu falei pra vocês, que a Ana notou, que eu achei muito legal ela ter notado, porque ela conseguiu analisar bem a distinção que eu fiz, apesar de eu não ter feito por partes. Que seria a primeira parte, falando mais da metapoesia, de questões mais voltadas para o processo de escrita. A parte do meio, mais questões existenciais. E a parte final, que eu remeto muito a eventos da natureza, questões da natureza, até para deixar o texto um pouco mais leve. Então, assim, essa questão da divisão do livro, tem muitos escritores, muitos poetas que fazem, já li livros assim, e assim, quem gosta desse estilo, realmente, é interessante. Eu não fiz nesse meu primeiro livro, mas também não me impede que em algum próximo livro eu possa vir a fazer dessa forma. Bom, tem mais umas perguntas. O Cláudio perguntou aqui se eu já pensei em escrever crônicas. Eu não sei se todo mundo estava no começo, mas teve uma hora que eu falei que eu escrevo alguns contos e crônicas. Eu só escrevi uma crônica até agora.
que aí eu estou organizando para fazer a publicação. Uma pergunta aqui da Ana. Você já leu os poemas de Rupi Kaur? Eu não sei como se pronuncia. Ele tem uma escrita muito leve, sem rima e sem métrica. Eu realmente não conheço, mas vou dar uma pesquisada. Uma pergunta da Francisca, da Ducha. Também escreve, também é uma poetisa. Ela pergunta: faço poema e sempre deixo as ideias fluírem e depois faço as correções. Exatamente. Eu faço muito dessa forma que a Francisca faz também, porque é uma forma de você não interromper o processo criativo. Porque você escreve, vai colocando as suas ideias no papel e só depois você volta para fazer correções ortográficas, correções de estrutura. Até porque também é natural. A língua portuguesa é uma língua muito complexa. Então é normal às vezes sair um erro de português. Isso não significa que você sabe menos de português ou que você estudou menos ou uma coisa do gênero. É uma coisa natural que acontece no processo de escrita. Tanto é que a parte da revisão dos livros nas editoras, quando você faz a publicação, é justamente por isso. Porque muita coisa passa batido, algumas coisas você passa desapercebido. E eu acho que o principal no momento da escrita é você botar a sua inspiração, botar as suas ideias. Só no final que você volta para fazer a correção de ortografia, correção de estrutura. Porque isso faz com que você não perca a ideia, não fuja o seu momento de inspiração da escrita. Uma pergunta aqui que eu vou ler agora, mas que eu ia falar sobre isso no final, sobre a questão das editoras, mas eu vou responder logo essa pergunta. Qual é a editora do meu livro? Bom, no meu caso, no meu livro, né, Passagem da Chuva, vocês estão vendo aqui, eu optei por fazer uma edição independente, porque eu terminei achando melhor para ter mais autonomia. Inclusive, essa é uma distinção que eu vou fazer para vocês quando eu for analisar esse ponto do mercado editorial e das editoras, que tem vantagens e desvantagens de você fazer com a editora ou fazer publicação independente, feito eu fiz. Mas só para responder essa pergunta, eu fiz a edição independente nesse meu livro. Mais uma perguntinha. Existe uma quantidade mínima de poemas para lançar um livro, ou essa questão depende da editora? Bom, teve uma pergunta semelhante que a gente já respondeu, mas é isso. Não existe um número mínimo, tá? Pode ser que alguma editora estipule um número mínimo, realmente pode acontecer isso, mas a princípio não existe isso como uma regra pré-determinada. Vai muito da forma que você quer seu livro. Se criar um livro mais grosso, um livro mais fino, ou então se o número de poesias que você tem, ou de crônicas, ou de contos, não são tantos ainda, você não quer botar tantos naquele livro. Então, assim, eu acho que é mais uma questão muito subjetiva isso. Vamos lá. Mais uma pergunta. É necessário ter um tema ou um livro de poemas? Eu não entendi muito a pergunta, mas assim, pelo que eu entendi, se seria necessário ter um livro de poemas sobre... Eu não entendi a pergunta, desculpa, mas eu vou passar para a próxima. Bom, você se inspira em alguma escola literária? Também é uma boa pergunta. Não, a princípio eu não me inspiro em nenhuma escola literária. Eu escrevo muito realmente por inspirações internas mesmo, de sentimentos, de emoções que eu quero colocar no papel. E para mim a poesia sempre funcionou muito como uma forma de terapia. É uma forma de eu aliviar minha mente dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções e colocar aquilo no papel. Mas como poeta, eu realmente tenho por referência Drummond. Mas é engraçado porque eu também não tenho o hábito de ler muito sobre poesia, muitos livros de poesia. Eu leio muitos livros, mas não tantos de poesia. E eu acho que isso no final termina até me favorecendo um pouco, porque eu consigo abrir essa visão que eu falei para vocês, que é não só lendo livros do seu estilo, mas lendo livros de outros estilos literários, lendo livros não literários, lendo
romances, ficções e lendo jornais e revistas, que é muito importante também, até porque você está inserido no mundo. Então você tem que estar atualizado sobre o que se passa no mundo, até para aquilo ali aprimorar a sua escrita. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Qual é a melhor dica para os iniciantes? Bom, é uma pergunta difícil de se responder. Eu não sei se teria uma melhor dica, mas assim, eu estou trazendo algumas dicas que eu acho que ajudam muito quem está iniciando. Mas assim, uma grande dica que eu posso dar para quem está iniciando realmente do zero é aquela dica inicial que eu dei, que é escreva. Porque isso é uma grande dificuldade dos escritores, que você fica muito receoso se o que você escreve é bom, se você tem capacidade para escrever, porque você nunca levou aquilo para um público, você não sabe se vai ter aceitação do público, não sabe como é que as pessoas vão enxergar a sua forma de escrita. Então a melhor dica que eu posso dar para quem está iniciando é escreva. Simplesmente assim, escreva. Coloque no papel, vá expondo suas ideias e vá também lendo mais, entendendo mais sobre poesia, sobre literatura em geral, lendo livros de ficção, não ficção, porque isso vai ampliar a sua visão de mundo. E quanto mais você escreve, mais você vai criando aquele senso de identidade que eu falei. Mais você vai se conhecendo. É um processo muito de autoconhecimento também, porque você vai escrevendo, vai entendendo como você escreve, vai entendendo os temas que lhe puxam mais a criatividade. E isso é um processo natural que você só aprende realmente colocando a mão na massa. Essa é uma frase que eu acho muito legal também, que é a importância de você colocar a mão na massa. Porque é colocando a mão na massa que você vai aprendendo, vai se aprimorando e vai aprendendo e vai identificando os seus erros, as suas falhas e os seus pontos fortes. Eu acho que é um pouco por aí. Bom, pessoal, deixa eu só voltar aqui para o nosso roteiro, né? Para quem entrou depois, a gente estava dando 10 dicas de escrita para escritores iniciantes e eu já tinha dado 9 dicas e eu vou dar agora a 10ª dica, que é uma dica bem legal também e que é uma dica prática de escrita que vai ajudar muito nessa pergunta que me fizeram agora, uma dica para iniciante, que é o seguinte, eu pensei nessa 10ª dica a partir de um evento muito recente que aconteceu comigo, que eu achei bem legal, assim, a situação, que é um primo meu que eu tenho, ele é bem novinho, ele tem 11 anos, e ele teve uma atividade da escola para fazer, que era para criar uma poesia, de 2 estrofes, e a minha tia, a mãe dele, já estava há quase uma semana tentando fazer ele sentar para criar essa poesia, mas como ele realmente não tinha o hábito de escrever, ele não estava conseguindo fazer. E aí eu fui passar uns dias na casa dela e coincidiu de ser nessa semana que ele tinha essa atividade para fazer. Isso foi bem recente, começo do mês. E aí eu fui ajudar ele a escrever a poesia, mas eu não quis interferir no processo de escrita dele. Então o que foi que eu fiz? Eu expliquei para ele como ele deveria fazer, mas eu falei que todo o processo criativo seria dele. Então, como foi que a gente partiu? Ele tinha que escrever 2 estrofes. Eu falei, o nome desse meu primo é João. Ele tem 11 anos. Tem 9 anos. E eu expliquei para João, João, vamos fazer o seguinte, qual é o tema do seu poema? Aí ele falou, coisas que crianças gostam de fazer. Foi um tema mais simples, mas que vai ajudar muito nessa 10ª dica, que é uma dica prática de escrita, para você começar a entender um pouco essa questão da escrita. E eu falei, João, escreva, a gente vai fazer 2 estrofes. Cada estrofe, escreva 4 frases que crianças gostam de fazer. Mas nessas 4 frases, no final, coloque palavras que rimem, que combinem entre elas. Porque a rima é uma boa dica para quem está começando a escrever. Não que a rima seja necessário sempre ser utilizada. Eu realmente utilizo pouco rima, apesar de já ter utilizado em alguns poemas. Mas é uma dica muito boa para lhe ajudar no processo criativo. Para quem está começando a escrever, para quem está querendo se aprimorar ainda no seu processo de escrita, está se descobrindo como é a sua melhor técnica de escrita, a rima seria uma forma interessante de iniciar. Porque você vai conseguir construir o texto mais rapidamente e depois você vai adaptando o seu estilo. Então eu falei, João, escreva 4 frases que terminem
com palavras parecidas em duas estrofes. E ele fez isso. Então ele botou, por exemplo, crianças gostam de jogar bola. Aí eu falei, pronto, João, agora imagine uma outra frase em que no final combine com a palavra hora. E ele ficou pensando numa palavra. Eu falei, João, pense apenas inicialmente numa palavra que combine com bola. E ele pensou, hora. Aí eu falei, hora realmente combina com bola. Aí ele pensou, quando criança quer brincar, não tem hora. Então aí ele já conseguiu fazer os dois versos. Ele falou, toda criança gosta de jogar bola e quando criança quer brincar, não tem hora. Isso ele criou com 9 anos, escreveu os dois versos do início do poema dele. E assim ele conseguiu, foi fazendo o restante, até terminar a tarefinha do colégio dele, que era criar o seu poema. E isso a gente conseguiu fazer rapidamente, em menos de 20 minutos, uma coisa que a mãe dele já tinha ficado vários dias tentando fazer ele a fazer, e tentando ajudar ele a criar, e ele não estava nem querendo sentar para fazer, enquanto em 20 minutos eu consegui. Mas por que eu consegui? Porque eu consegui aguçar a criatividade dele. Eu consegui fazer com que ele mesmo criasse o texto a partir de coisas que ele gosta, botando as emoções dele para fora e aguçando a criatividade dele para ele saber como escrever, pesquisando frases que ele gostava, de coisas que crianças fazem, e ele que foi buscando a rima das palavras. E com o processo de rima, que ajuda muito para quem está começando a escrever, rapidamente ele escreveu as duas estrofes do poema dele. Então essa foi uma dica que eu achei muito legal, que eu achei boa trazer para vocês também. A gente já está chegando aos minutos finais aqui, passa rápido essa live. Bom, o último ponto que eu ia falar para vocês é sobre o processo editorial. Sobre o processo editorial do livro físico, existem duas formas de você fazer. Ou você faz a edição independente, ou você faz a edição por editora. Neste meu livro aqui, Passagem da Chuva, quem tiver interesse está na Amazon em e-book, e eu estou enviando pelos correios autografado para todo o Brasil. Eu optei pela edição independente. Qual a vantagem da edição independente? Você consegue ter mais autonomia na venda do livro, porque você não fica vinculado à venda da editora. Inclusive, até o próprio valor da venda sai integral para você. Quando na editora, eles realmente ficam com um percentual alto do livro. Via de regra, você fica com um percentual bem baixo. Mas a grande vantagem de você fazer com a editora é porque todo o processo de diagramação, para quem não sabe, diagramação é deixar o livro assim, em formato de livro. Via de regra, eles fazem isso, eles organizam o seu evento de lançamento, você não tem que se preocupar com o evento de lançamento, fazem toda a parte gráfica do livro, né? Botam nas livrarias para vender, e via de regra, quando você faz um contrato, né, de publicação, você também... eles também assumem o custo da produção do livro. Então isso barateia para o escritor que está querendo lançar o livro. No meu caso, tive que arcar com os custos de produção. Então, assim, cada caso deve analisar se vale mais a pena fazer publicação independente para ter mais autonomia, se vale mais a pena fazer com editora, que você perde a autonomia, mas também facilita a publicação, porque eles arcam com os custos da produção. Então, assim, são dois caminhos. Não existe um melhor caminho dos dois. Todos os dois vão ter vantagens e vão ter desvantagens, assim como tudo na vida. Então, cabe a cada autor ver o que seria melhor para ele. Com relação à publicação do e-book, tem um sistema KDP da Amazon hoje em dia, que eu acho muito legal. Eu divulgo mesmo porque realmente é muito bom, é gratuita a plataforma, todo mundo vem botando por lá, que vem escrevendo. Eu vou falar só um pouquinho mais rápido porque falta só 50 segundos pra gente terminar. E é isso. O que eu tinha que falar para vocês sobre o processo editorial é isso. As 10 dicas que eu dei foram 10 dicas que eu achei muito legal pra gente falar nessa primeira oficina de leitura, de escrita para novos escritores, que são dicas que eu pretendo continuar dando. Eu criei no meu canal no YouTube agora, do Nando Escritor, em que eu pretendo ficar fazendo oficinas, postando textos de escrita, aqui no Nando Escritor também. Se vocês tiverem achado legal, me dá depois o feedback, porque eu pretendo continuar fazendo oficinas de escrita, e que eu acho que é muito importante isso, porque eu tenho um grande propósito que é ajudar os novos escritores. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que cada um se ajudando, você consegue expandir mais o público leitor e a literatura como um todo, e fortalece a literatura brasileira, que eu acho isso muito importante. Então,